O livro de Urântia é o documento 14. O universo central e divino. O universo divino e perfeito ocupa o centro de toda a criação. É o núcleo eterno em redor do qual giram as vastas criações do tempo e do espaço. O paraíso é a gigantesca ilha-núcleo que permanece em absoluta estabilidade imóvel no coração mesmo do magnífico universo eterno. Essa família planetária central é chamada de Evone e está extremamente distante do universo local de Nebadon. Tem dimensões enormes, uma massa quase inacreditável e consiste em 1 bilhão de esferas de beleza inimaginável e de grandeza majestosa. No entanto, a verdadeira magnitude dessa vasta criação está, realmente, bem além do alcance de compreensão da mente humana. Esse é o único conjunto consolidado, perfeito e estabilizado de mundos. É um universo criado em plenitude e perfeição. Não se trata de um desenvolvimento evolucionário. É o núcleo eterno da perfeição, e em torno dele gira a procissão interminável de universos que constituem os experimentos evolucionários formidáveis, a aventura audaciosa dos filhos criadores de Deus, os quais aspiram a duplicar, no tempo, e reproduzir, no espaço, o universo arquetípico, o ideal de plenitude divina, suprema finalidade, realidade última e perfeição eterna. 1. O sistema Paraíso-Avona. Da periferia do paraíso até as fronteiras interiores dos 7 superuniversos, existem as 7 seguintes condições e movimentos de espaços. 1. As zonas quiescentes de espaço intermediário, que chegam à periferia do paraíso. 2. A procissão em sentido horário dos 3 circuitos do paraíso e das 7 órbitas de Avona. 3. As zonas semiquietas de espaço que separam esses circuitos de Avona dos corpos escuros de gravidade do universo central. 4. O cinturão interno, que se move em sentido anti-horário, dos corpos escuros de gravidade. 5. A segunda zona espacial única, que divide as duas trajetórias no espaço dos corpos escuros de gravidade. 6. O cinturão externo de corpos escuros de gravidade, girando em sentido horário em torno do paraíso. 7. Uma terceira zona de espaço, uma zona de semiquietude, separando o cinturão externo dos corpos escuros de gravidade, das órbitas mais interiores dos 7 superuniversos. Os mundos de Avona, em um total de 1 bilhão, estão dispostos em 7 circuitos concêntricos que rodeiam diretamente as 3 órbitas dos satélites do paraíso. Há mais de 35 milhões de mundos no circuito mais interno de Avona e mais de 245 milhões no mais externo, com quantidades proporcionais no intervalo entre ambos. Cada circuito é diferente, mas todos são perfeitamente equilibrados e organizados com refinamento. E cada um é permeado por uma representação especializada do Espírito Infinito, um dos 7 espíritos dos circuitos. Além de outras funções, esses espíritos impessoais coordenam a condução dos assuntos celestes em cada circuito. As órbitas planetárias dos circuitos de Avona não estão sobrepostas. Os seus mundos seguem uns aos outros em uma procissão linear ordenada. O universo central gira em torno da ilha estacionária do paraíso, sobre um imenso plano que consiste em 10 unidades concêntricas estabilizadas, os 3 circuitos das esferas do paraíso e os 7 circuitos dos mundos de Avona. Do ponto de vista físico, os circuitos de Avona e do paraíso são um único e mesmo sistema. A sua separação é feita apenas para efeitos de reconhecimento da divisão funcional e administrativa. O tempo não é contado no paraíso. A sequência de eventos sucessivos é inerente ao modo de concepção daqueles que são naturais da ilha central. O tempo, no entanto, é próprio dos circuitos de Avona e dos inúmeros seres, tanto de origem celeste quanto de origem terrestre, que acontece estarem ali. Cada mundo de Avona tem a sua própria hora local, determinada pela sua órbita. Todos os mundos, em uma certa órbita, têm a mesma duração para o seu ano, já que eles giram uniformemente em torno do paraíso, e a duração desses anos planetários decresce do circuito mais externo para o mais interno. Além da hora do circuito de Avona, há o dia padrão do paraíso Avona bem como outras designações de tempo, que são determinadas nos 7 satélites do Espírito Infinito, no paraíso,
e dali transmitidas. O dia padrão do paraíso Avona é baseado na duração de tempo que as moradas planetárias do primeiro circuito, ou o mais interno de Avona, requerem para completar uma volta em torno da Ilha do Paraíso. E, ainda que as suas velocidades sejam enormes, devido à sua posição entre os corpos escuros de gravidade e o gigantesco paraíso, quase 1000 anos fazem-se necessários para que essas esferas completem a sua órbita. Inadvertidamente, vós lestes a verdade quando os vossos olhos pousaram sobre a afirmação de que um dia é como 1000 anos para Deus, não mais que a vigília de uma noite. Um dia do paraíso Avona é apenas 7 minutos, 3 segundos e 1/8 menos do que 1000 anos do calendário bissexto atual de Urântia. O dia do paraíso Avona é a medida padrão do tempo para os 7 superuniversos, se bem que cada um deles mantenha os seus próprios padrões internos de tempo. Na periferia deste vasto universo central, bem depois do 7º cinturão dos mundos de Avona, gira um número inacreditável de enormes corpos escuros de gravidade. Essas multidões de massas escuras são inteiramente diferentes de outros corpos do espaço sob muitos aspectos. Até mesmo na sua forma eles são diferentes. Esses corpos escuros de gravidade não refletem nem absorvem a luz. Eles não reagem à luz de energia física, rodeiam e envolvem completamente Avona, como se a escondessem da vista até mesmo para os mais próximos universos habitados, do tempo e do espaço. O grande cinturão de corpos escuros de gravidade é dividido em duas órbitas elípticas iguais, por uma intrusão espacial singular. O cinturão interno move-se no sentido anti-horário. O externo faz revoluções no sentido horário. Essas direções alternadas de movimento, combinadas com a extraordinária massa de corpos escuros, equalizam tão eficazmente as linhas de gravidade de Avona que tornam o universo central uma criação fisicamente equilibrada e perfeitamente estabilizada. A procissão interna dos corpos escuros de gravidade tem uma disposição tubular, consistindo em 3 agrupamentos circulares. Um seccionamento transversal na órbita desse circuito mostraria 3 círculos concêntricos de densidade aproximadamente igual. O circuito externo dos corpos escuros de gravidade está disposto perpendicularmente, sendo 10.000 vezes mais alto que o circuito orbital interno. O diâmetro vertical do circuito externo é igual a 50.000 vezes o diâmetro transversal. O espaço intermediário que existe entre esses dois circuitos de corpos de gravidade é único, pois nada como ele é encontrado em outro lugar em todo o amplo universo. Essa zona é caracterizada por enormes movimentos de ondas de vai-vem vertical, e é permeada por tremendas atividades de energias de uma ordem desconhecida. Na nossa opinião, nada igual aos corpos escuros de gravidade do universo central irá caracterizar a evolução futura dos níveis do espaço exterior. Encaramos essas procissões alternadas de corpos estupendos de equilíbrio da gravidade como únicas no universo mestre. 2. A constituição de Avona. Os seres espirituais não residem em espaços nebulosos. Eles não habitam mundos etéreos, eles são domiciliados em esferas factuais de uma natureza material, mundos tão reais como esses em que vivem os mortais. Os mundos de Avona são factuais e reais, se bem que a sua substância de fato difira da organização material dos planetas dos 7 superuniversos. As realidades físicas de Avona representam uma ordem de organização da energia radicalmente diferente de quaisquer daquelas que prevalecem nos universos evolucionários do espaço. As energias de Avona são tríplices. As unidades de energia matéria do superuniverso contêm uma carga de energia dupla, se bem que uma forma de energia exista nas fases negativa e positiva. A criação do universo central é tríplice. A trindade, a criação de um universo local, diretamente, é dupla, feita por um filho criador e um espírito criativo materno. O material de Avona consiste na organização exata de 1000 elementos químicos básicos e na função equilibrada das 7 formas da energia de Avona. Cada uma dessas energias básicas manifesta 7 fases de excitação, de modo que os nativos de Avona respondem a 49 estímulos sensoriais diferentes. Em outras palavras, de um ponto de vista puramente físico,
Os nativos do universo central possuem 49 formas especializadas de sensações. Os sentidos moronciais são 70. E as ordens espirituais mais elevadas de resposta, como reação, variam em diferentes tipos de seres, indo de 70 até 210. Nenhum dos seres físicos do universo central seria visível aos urantianos. E nenhum dos estímulos físicos desses mundos distantes provocaria alguma reação nos vossos grosseiros órgãos sensoriais. Se um mortal de Urantia pudesse ser transportado até Avona, lá ele seria surdo, cego e totalmente carente de quaisquer outras reações sensoriais. Ele apenas funcionaria como um ser autoconsciente, mas limitado, privado de todos os estímulos ambientais e de todas as reações ao meio ambiente. Há inúmeros fenômenos físicos e reações espirituais que ocorrem na criação central e que são desconhecidos em mundos como Urantia. A organização básica de uma criação tríplice é totalmente diferente daquela da constituição dupla dos universos criados do tempo e do espaço. Toda a lei natural é coordenada em uma base totalmente diferente daquela do sistema dual de energia das criações evolutivas. O universo central é todo organizado de acordo com um sistema tríplice de controle simétrico e perfeito. No sistema paraíso Avona inteiro, é mantido um equilíbrio perfeito entre todas as realidades cósmicas e todas as forças espirituais. Com um controle absoluto da criação material, o paraíso regula e mantém perfeitamente as energias físicas desse universo central. O Filho Eterno, como uma parte do seu controle espiritual, que a tudo abraça, sustenta, da maneira mais perfeita, o nível espiritual de todos aqueles que habitam em Avona. No paraíso, nada é experimental, e o sistema paraíso Avona é uma unidade de perfeição criadora. A gravidade espiritual universal do Filho Eterno é surpreendentemente ativa em todo o universo central. Todos os valores do espírito e todas as personalidades espirituais são incessantemente atraídos para o interior no sentido da morada dos deuses. Esse impulso para Deus é intenso e inescapável. A aspiração de atingir a Deus é mais forte no universo central. Não porque a gravidade espiritual seja mais forte do que nos universos mais externos, mas porque os seres que alcançaram Avona estão mais plenamente espiritualizados e, pois, respondem mais intensamente à ação sempre presente da atração da gravidade espiritual universal do Filho Eterno. Da mesma forma, o Espírito Infinito atrai todos os valores intelectuais na direção do paraíso. Em todo o universo central, a gravidade mental do Espírito Infinito funciona em ligação com a gravidade espiritual do Filho Eterno e, ambas, juntas, constituem um impulso combinado, sobre as almas ascendentes, para encontrar Deus, alcançar a deidade, atingir o paraíso e conhecer o Pai. Avona é um universo espiritualmente perfeito e fisicamente estável. O controle e a estabilidade equilibrada do universo central parecem ser perfeitos. Tudo, físico ou espiritualmente, é perfeitamente previsível. Mas o fenômeno da mente e a evolução da personalidade não são. Nós inferimos que o pecado pode ser considerado algo impossível de ocorrer, mas o fazemos baseados na realidade de que as criaturas de livre-arbítrio, nascidas em Avona, jamais foram culpadas por transgredir a vontade da deidade. Em toda a eternidade, esses seres supremos têm sido consistentemente leais aos eternos dos dias. Em nenhuma criatura que tenha entrado em Avona, como peregrina, o pecado jamais surgiu. Não há sequer um exemplo de desvio de conduta, da parte de qualquer criatura, de qualquer grupo de personalidades, um dia criados ou admitidos ali, no universo central de Avona. Tão perfeitos e tão divinos são os métodos e os meios de seleção nos universos do tempo, que nunca, nos registros de Avona, ocorreu um erro. Nenhum equívoco jamais foi cometido. Nenhuma alma ascendente jamais foi admitida prematuramente no universo central. 3. Os mundos de Avona. Quanto ao governo, no universo central, não há nenhum. Avona é tão sutilmente perfeita que nenhum sistema intelectual de governo se faz necessário. Não há tribunais regularmente constituídos, nem existem assembleias para legislar. Avona requer apenas direção administrativa. Ali, podem ser observados, no seu apogeu,
Os ideais do verdadeiro autogoverno. Não há necessidade de governo entre inteligências tão perfeitas e quase perfeitas. Elas não têm necessidade de regulamentações, pois são seres de perfeição inata, entremeados por criaturas evolucionárias que há muito passaram pelo escrutínio dos tribunais supremos dos superuniversos. A administração de Avona não é automática, mas sim maravilhosamente perfeita e divinamente eficiente. É principalmente planetária e está confiada ao Eterno dos Dias Residente, cada esfera de Avona sendo dirigida por uma dessas personalidades originárias da Trindade. Os Eternos dos Dias não são criadores, mas são administradores perfeitos. Eles ensinam com habilidade suprema e dirigem os seus filhos planetários com uma perfeição de sabedoria que beira o absoluto. As esferas do universo central, em um total exato de 1 bilhão, constituem os mundos de instrução das altas personalidades nativas do paraíso e de Avona, e servem ainda como campo final de provas para as criaturas ascendentes dos mundos evolucionários do tempo. Na execução do grande plano do Pai Universal para a ascensão da criatura, os peregrinos do tempo aterrissam nos mundos receptores da órbita do circuito externo, ou sétimo circuito E. Depois de uma aprimorada instrução e de aumentarem a sua experiência, eles vão avançando progressivamente para dentro, planeta por planeta e círculo por círculo, até que, finalmente, alcancem as deidades e consigam o status de residentes no paraíso. No presente, embora as esferas dos 7 circuitos sejam mantidas em toda a sua superna glória, apenas 1% de toda a capacidade planetária está sendo utilizado no trabalho de levar adiante o plano universal do Pai para a ascensão mortal. Cerca de 1/10 da área desses enormes mundos está sendo dedicado ao vida e às atividades dos corpos de finalidade, seres eternamente estabelecidos em luz e vida, que frequentemente permanecem e ministram nos mundos de Avona. Esses seres elevados têm a sua residência pessoal no paraíso. A construção planetária das esferas de Avona é inteiramente diferente daquelas dos mundos e sistemas evolucionários do espaço. Em nenhum outro lugar, em todo o grande universo, é conveniente utilizar-se esferas tão enormes como mundos habitados. É a sua constituição física atriata, combinada com o efeito equilibrante dos imensos corpos escuros de gravidade, o que torna possível equalizar, muito perfeitamente, as forças físicas e equilibrar tão refinadamente as várias atrações nessa formidável criação. A antigravidade é também empregada na organização das funções materiais e nas atividades espirituais desses mundos enormes. A arquitetura, a iluminação e a calefação, bem como os embelezamentos biológicos e artísticos das esferas de Avona, estão muito além do que pode alcançar o maior esforço da imaginação humana. A vós não pode ser contado muito sobre Avona, para entender a sua beleza e grandeza. Vós deveis vê-la. No entanto, há rios reais e lagos nesses mundos perfeitos. Espiritualmente, esses mundos estão idealmente instalados, estão adaptados, perfeitamente, aos seus propósitos de alojar inúmeras ordens de seres diferentes que se encontram no universo central. Atividades múltiplas têm lugar nesses mundos maravilhosos que estão bastante além da compreensão humana. 4. As criaturas do universo central. Há 7 formas básicas de coisas vivas e de seres vivos nos mundos de Avona, e cada uma dessas formas básicas existe em 3 fases distintas. Cada uma dessas 3 fases é dividida em 70 divisões maiores, e cada divisão maior é composta de 1000 divisões menores, que têm ainda outras subdivisões, e assim sucessivamente. Essas formas básicas de vida poderiam ser classificadas como se segue: 1. Material. 2. Moroncial. 3. Espiritual. 4. Absonita. 5. Última. 6. Absoluta. 7. Absoluta. A decadência e a morte não são parte do ciclo de vida nos mundos de Avona. No universo central, as coisas viventes mais baixas submetem-se à transmutação da materialização. Elas mudam a forma e a manifestação, mas não se dissolvem pelo processo do declínio.
nem da morte celular. Os nativos de Avonas são todos uma progênie da Trindade do Paraíso. Eles não têm progenitores criaturas e são seres que não se reproduzem. Nós não podemos retratar a criação desses cidadãos do universo central. Seres que nunca foram criados. Toda a composição da história da criação de Avona é um intento para tempo espacializar um fato da eternidade que não tem nenhuma relação com o tempo, nem com o espaço, do modo como um mortal os compreende. Todavia, devemos atribuir à filosofia humana um ponto de origem. Mesmo as personalidades muito acima do nível humano precisam de um conceito de começo. Entretanto, o sistema do paraíso Avona é eterno. Os nativos de Avona vivem espalhados pelo bilhão de esferas do universo central, no mesmo sentido que outras ordens de cidadania permanente habitam as suas respectivas esferas de nascimento. Exatamente como a ordem material de filiação vive na economia material, intelectual e espiritual de um bilhão de sistemas locais, em um superuniverso. Também, em um sentido mais amplo, os nativos de Avona vivem e funcionam naquele bilhão de mundos do universo central. Vós poderíeis considerar certamente esses avonianos como criaturas materiais, em um sentido tal que a palavra material pudesse ser expandida para descrever as realidades físicas do universo divino. Há uma vida que é nativa de Avona e que possui significado em si por si própria. Os avonianos servem, de muitos modos, aos seres que descem vindos do paraíso e os que ascendem dos superuniversos, mas eles também vivem vidas que são singulares no universo central e que têm um sentido relativo totalmente independente, seja do paraíso, seja dos superuniversos. Assim como a adoração dos filhos de fé dos mundos evolucionários é ministrada para a satisfação do amor do Pai Universal, também a elevada adoração das criaturas de Avona sacia-se nos ideais perfeitos da beleza e da verdade divinas. Tal como o homem mortal cuida de fazer a vontade de Deus, esses seres do universo central vivem para gratificar os ideais da Trindade do Paraíso. Na sua natureza mesma, eles são a vontade de Deus. O homem rejubila-se com a bondade de Deus. Os avonianos exultam com a beleza divina, e, tanto vós quanto eles, desfrutam da ministração da liberdade e da verdade viva. Os avonianos têm destinos opcionais não revelados, tanto presentes quanto futuros. E há, para as criaturas nativas, uma progressão peculiar ao universo central, uma progressão que não inclui ascender ao paraíso, nem penetrar nos superuniversos. Essa progressão, até a posição do status mais elevado em Avona, pode ser sugerida pelos seguintes passos. 1. Progresso experiencial para fora, do primeiro ao sétimo circuito. 2. Progresso para dentro, do sétimo ao primeiro circuito. 3. Progresso intracircuito, progressão no âmbito dos mundos de um dado circuito ou órbita. Além dos nativos de Avona, os habitantes do universo central abrangem inúmeras classes de seres que são modelos para vários grupos do universo, conselheiros, diretores e mestres das suas espécies, e para essas espécies, em toda a criação. Todos os seres, em todos os universos, modelam-se pelas linhas de alguma ordem de criatura arquetípica que vive em um dentre aquele bilhão de mundos de Avona. Mesmo os mortais do tempo têm como meta ideais de existência, enquanto criatura, nesses circuitos externos dessas esferas modelo das alturas. E também existem aqueles seres que alcançaram o Pai Universal e que têm o direito de ir e vir, que são designados para aqui e para acolá, nos universos, em missões de serviço especial. E, em cada mundo de Avona, serão encontrados os candidatos à meta, aqueles que fisicamente chegaram ao universo central, mas que ainda não alcançaram o desenvolvimento espiritual que os capacitaria a solicitar residência no paraíso. O Espírito Infinito é representado, nos mundos de Avona, por uma hoste de personalidades, seres de graça e glória, que administram, em detalhe, os intrincados assuntos intelectuais e espirituais do universo central. Nesses mundos de perfeição divina, eles fazem o trabalho inato à condução normal dessa imensa criação e, além disso, dão continuidade às múltiplas tarefas de ensinar, treinar e ministrar aos enormes números de criaturas ascendentes que escalaram até a glória,
vindos dos mundos escuros do espaço. Há numerosos grupos de seres nativos do sistema Paraíso Avona que não estão, de modo algum, diretamente ligados ao esquema de ascensão e aperfeiçoamento da criatura, e que, portanto, são omitidos nessa classificação de personalidades apresentada às raças mortais. Apenas os grupos maiores de seres supra-humanos e as ordens diretamente ligadas à vossa experiência de sobrevivência são apresentados aqui. Em Avona, a vida de todas as fases de seres inteligentes é abundante, seres que ali procuram avançar, dos circuitos mais baixos aos mais elevados, por meio dos seus esforços para atingir níveis mais elevados de alcance e compreensão da divindade e uma avaliação mais ampla dos significados supremos, dos valores últimos e da realidade absoluta. 5. A vida em Avona. Em Urântia, vós passais por uma prova curta, mas intensa, da vossa vida inicial de existência material. Nos mundos das mansões, e ascendendo no vosso sistema, na constelação e no universo local, vós atravessareis as fases moronciais de ascensão. Nos mundos de aprendizado do superuniverso, vós passareis pelos estágios da verdadeira progressão do espírito e sereis preparados para o trânsito final até Avona. Nos 7 circuitos de Avona, a vossa realização é intelectual, espiritual e experiencial. E há uma tarefa definida a ser cumprida em cada um dos mundos de cada um desses circuitos. Nos mundos divinos do universo central, a vida é tão rica, plena, completa e repleta, que transcende totalmente a concepção humana de qualquer coisa que um ser criado pudesse talvez experimentar. As atividades sociais e econômicas dessa criação eterna são inteiramente distintas das ocupações das criaturas materiais que vivem nos mundos evolucionários, tais como Urântia. Até mesmo a técnica de pensamento em Avona é diferente do modo do pensar em Urântia. As regulamentações do universo central são adequadas e inerentemente naturais. As regras de conduta não são arbitrárias. Para cada requisito, em Avona, revela-se o motivo da sua exigência de retidão e a regra da justiça. E esses dois fatores, combinados, igualam-se àquilo que em Urântia seria denominado equidade. Quando chegardes em Avona, naturalmente ireis ter o prazer de fazer as coisas da maneira como elas deveriam ser feitas. Quando, pela primeira vez, os seres inteligentes chegam ao universo central, eles são recebidos e domiciliados no mundo piloto do 7º circuito de Avona. À medida que os recém-chegados progridem espiritualmente, e adquirem a compreensão da identidade do espírito mestre do seu superuniverso, eles são transferidos para o 6º círculo. Foi segundo essa disposição, no universo central, que os círculos de progresso na mente humana receberam a sua denominação, depois que os seres ascendentes houverem alcançado a compreensão da supremacia, e houverem sido preparados, pois, para a aventura da deidade, eles são levados ao 5º circuito, e, depois de alcançarem o espírito infinito, eles são transferidos para o 4º circuito. Em seguida ao alcance do Filho Eterno, eles são transferidos para o 3º, e, quando tiverem reconhecido o Pai Universal, eles permanecerão no 2º circuito de mundos, onde se tornarão mais familiarizados com as hostes do paraíso. A chegada ao 1º circuito de Avona significa a aceitação dos candidatos do tempo para o serviço no paraíso. Indefinidamente, de acordo com a natureza e a extensão da ascensão da criatura, eles permanecerão no circuito mais interno de alcance e crescimento espiritual. Desse circuito interior, os peregrinos ascendentes prosseguem para o interior, para residirem no paraíso e serem admitidos no corpo de finalidade. Durante a vossa permanência em Avona, como peregrinos em ascensão, ser-vos-á permitido visitar livremente os mundos do circuito a vós designado. E vos será também permitido voltar aos planetas nesses circuitos que houverdes anteriormente atravessado. E tudo isso é possível àqueles que permanecem nos círculos de Avona, sem que haja necessidade de que eles sejam insupernafinados. Os peregrinos do tempo são capazes de equipar-se para atravessar o espaço alcançado, mas devem depender da técnica estabelecida para franquearem-se até o espaço não alcançado. Um peregrino não pode deixar Avona, nem ir adiante,
além do circuito que lhe foi designado, sem a ajuda de um supernafim de transporte. Há uma originalidade revigorante nessa imensa criação central. A parte a organização física da matéria e a sua constituição fundamental de ordens básicas de seres inteligentes e de outras coisas viventes. Não há nada em comum entre os mundos de Avona. Cada um desses planetas é uma criação original, única e exclusiva. Cada planeta é uma produção incomparável, esplêndida e perfeita. E essa diversificação na individualidade abrange todos os detalhes do aspecto físico, intelectual e espiritual da existência planetária. Cada esfera, desse bilhão de esferas de perfeição, foi desenvolvida e ornada de acordo com os planos do Eterno dos Dias Residente. E é exatamente por isso que não há duas delas que sejam iguais. A tônica da aventura e o estímulo da curiosidade não desaparecerão da vossa carreira, enquanto não houverdes atravessado o último dos circuitos de Avona e visitado o último dos mundos de Avona. E, então, o ímpeto, o impulso de ir em frente na eternidade substituirá o impulso anterior, exercido pela atração da aventura do tempo. A monotonia é indicativa de maturidade da imaginação criadora e de inatividade da coordenação intelectual com o dom espiritual. No momento em que um ascendente mortal começa a exploração desses mundos celestes, ele terá atingido a maturidade emocional, intelectual e social, se não a espiritual. Não apenas vós ireis encontrar mudanças não sonhadas, que se apresentam a vós à medida que avançais, de circuito em circuito, em Avona, mas o vosso assombro será inexprimível, quando progredirdes de planeta para planeta, no âmbito de cada circuito. Cada mundo, desse bilhão de mundos de estudo, é uma verdadeira universidade de surpresas. O assombro contínuo, o deslumbramento interminável, é a experiência daqueles que atravessam tais circuitos e visitam essas esferas gigantescas. A monotonia não faz parte da carreira em Avona. O amor pela aventura, a curiosidade e o pavor à monotonia, traços esses inerentes à natureza humana em evolução, não foram colocados em vós apenas para perturbar-vos e incomodar-vos durante a vossa curta permanência na Terra, mas, antes, para sugerir-vos que a morte é apenas o começo de uma interminável carreira de aventuras, uma vida sempiterna de antecipação, uma viagem eterna de descobertas. A curiosidade, espírito de investigação, ímpeto da descoberta, instinto de exploração, é uma parte do dom inato e divino das criaturas evolucionárias do espaço. Esses impulsos naturais não foram dados a vós meramente para serem frustrados e reprimidos. É bem verdade que esses impulsos ambiciosos devem frequentemente ser restringidos, durante a vossa curta vida na Terra, e o desapontamento deve ser muitas vezes experienciado, mas eles estão para ser plenamente realizados e gloriosamente gratificados durante as longas eras que virão. 6. O propósito do universo central. As espécies de atividades na Avona dos 7 circuitos é enorme e, em geral, elas podem ser descritas como a seguir: 1. Avonais. 2. Paradisíacas. 3. Ascendente finitas. Supremo últimas. Evolucionárias. Muitas das atividades suprafinitas têm lugar na Avona da idade presente do universo, envolvendo diversidades inenarráveis de fases absonitas e outras fases da mente e das funções do espírito. É possível que o universo central sirva a muitos propósitos não revelados a mim, pois ele funciona de inúmeros modos além da compreensão da mente criada. No entanto, tentarei descrever como essa criação perfeita serve às necessidades e contribui para a satisfação de 7 ordens de inteligência do universo. O Pai Universal, primeira fonte e centro. Deus, o Pai, tem uma satisfação paterna superna, com a perfeição da criação central. Ele desfruta da experiência de saciar o amor em níveis de quase igualdade. O Criador perfeito se compraz divinamente com a adoração da criatura perfeita. Avona proporciona ao Pai conseguir a suprema gratificação. A realização da perfeição, em Avona, compensa o impulso eterno de expansão infinita, pela demora tempo-espacial. O Pai desfruta, por reciprocidade,
da beleza divina de Avona. E satisfaz a mente divina proporcionar um modelo perfeito de harmonia depurada para todos os universos em evolução. O nosso Pai contempla o universo central com um prazer perfeito, porque é uma revelação digna da realidade espiritual para todas as personalidades do universo dos universos. O Deus dos universos tem uma consideração favorável por Avona e pelo paraíso, como núcleo de potencial eterno para toda a expansão subsequente do universo, no tempo e no espaço. O Pai Eterno vê, com uma satisfação infindável, a criação de Avona, como objetivo digno e atraente para os candidatos do tempo à ascensão, os seus netos mortais, do espaço, alcançando o lar eterno do seu Pai Criador. E Deus tem prazer com o universo do paraíso Avona, por ser o lar eterno da deidade da família divina. O Filho Eterno, segunda fonte e centro. Para o Filho Eterno, a formidável criação central proporciona a prova eterna da efetividade da coparticipação na família divina, Pai, Filho e Espírito. É a base espiritual e material para a confiança absoluta no Pai Universal. Avona proporciona ao Filho Eterno uma base quase ilimitada para a realização, sempre em expansão, do poder espiritual. O universo central proporcionou ao Filho Eterno o campo de ação onde ele pôde demonstrar, com segurança e certeza, o espírito e a técnica do ministério da auto-outorga, para instruir os seus filhos coligados do paraíso. Avona é a fundação da realidade para o controle, no universo dos universos, da gravidade espiritual do Filho Eterno. Esse universo proporciona ao Filho a gratificação do anseio paternal, na reprodução espiritual. Os mundos de Avona e os seus habitantes perfeitos são a primeira demonstração, bem como a demonstração eternamente final, de que o Filho é o Verbo do Pai. Desse modo, a consciência do Filho fica perfeitamente gratificada, enquanto o complemento infinito do Pai. E esse universo oferece a oportunidade para a realização da reciprocidade da fraternidade igualitária entre o Pai Universal e o Filho Eterno. E isso constitui a prova eterna da personalidade infinita de cada um deles. O Espírito Infinito, terceira fonte e centro. O universo de Avona oferece ao Espírito Infinito a evidência de que ele é o agente conjunto, o representante infinito de Pai e Filho unificados. De Avona, o Espírito Infinito derivou uma satisfação combinada de funcionar em uma atividade criadora, ao mesmo tempo em que desfruta da satisfação da coexistência absoluta com a sua realização divina. Em Avona, o Espírito Infinito encontrou o campo de ação no qual ele pôde demonstrar a capacidade e a vontade de servir como um ministro potencial de misericórdia. Nessa criação perfeita, o Espírito ensaiou a aventura do ministério aos universos evolucionários. Essa criação perfeita deu ao Espírito Infinito a oportunidade de participar da administração do universo junto com ambos os progenitores divinos, administrar um universo como a progenie e como o co-criador, preparando-se, assim, para a administração conjunta dos universos locais, nas pessoas dos espíritos criativos maternos coligados aos filhos criadores. Os mundos de Avona são o laboratório mental dos criadores da mente cósmica e dos ministradores a todas as mentes das criaturas em existência. A mente é diferente em cada mundo de Avona e serve como modelo para todos os intelectos das criaturas materiais e espirituais. Esses mundos perfeitos são as escolas de graduação da mente para todos os seres destinados à sociedade do paraíso. Eles proporcionaram oportunidades abundantes para o espírito testar a técnica da administração da mente em personalidades assessoras confiáveis. Avona é uma compensação para o espírito infinito, pelo seu trabalho amplo e altruísta nos universos do espaço. Avona é o lar e o retiro perfeito para o incansável ministro da mente do tempo e do espaço. O Ser Supremo, unificação evolucionária da deidade experiencial. A criação de Avona é a prova eterna e perfeita da realidade espiritual do Ser Supremo. Essa criação perfeita é uma revelação da natureza espiritual perfeita e simétrica, de Deus, o Supremo, antes dos começos da síntese em poder-personalidade das reflexões finitas das deidades do paraíso, nos universos experienciais do tempo e do espaço. Em Avona,
Os potenciais de poder do Todo-Poderoso estão unificados com a natureza espiritual do Supremo. Essa criação central é um exemplo da unidade futuro eterna do Supremo. Avona é um arquétipo perfeito do potencial de universalidade do Supremo. Esse universo é um retrato acabado da perfeição futura do Supremo e sugere o potencial do último. Avona exibe a finalidade dos valores existentes do Espírito nas criaturas viventes de vontade de autocontrole supremo e perfeito, a mente existindo como equivalente última do espírito, realidade e unidade da inteligência com potencial ilimitado. Os filhos criadores coordenados. Avona é o campo educacional de treinamento, onde os Michaéis do paraíso são preparados para as suas subsequentes aventuras de criação dos universos. Essa criação divina e perfeita é o arquétipo para todo filho criador. Ele esforça-se por fazer com que o seu próprio universo atinja finalmente os níveis de perfeição do paraíso Avona. Um filho criador usa as criaturas de Avona como possibilidades arquetípicas de personalidade, para criar os seus próprios filhos mortais e seres espirituais. Os Michaéis e outros filhos do paraíso consideram o paraíso e Avona como o destino divino dos filhos do tempo. Os filhos criadores sabem que a criação central é a fonte real do supercontrole indispensável a um universo, e que estabiliza e unifica os seus universos locais. Eles sabem que a presença pessoal da influência sempre presente do Supremo e do Último está em Avona. Avona e o paraíso são a fonte do poder criador de um filho Michael. Ali habitam os seres que cooperam com ele na criação do universo. Do paraíso, vêm os espíritos maternos do universo, co-criadores dos universos locais. Os filhos do paraíso consideram a criação central como o lar dos seus progenitores divinos. O seu lar é o lugar ao qual eles gostam de voltar de tempos em tempos. As filhas ministradoras coordenadas. Os espíritos maternos do universo, co-criadores dos universos locais, asseguram o seu aprendizado pré-pessoal nos mundos de Avona, em associação estreita com os espíritos dos circuitos. No universo central, as filhas espíritos dos universos locais foram devidamente treinadas nos métodos de cooperação com os filhos do paraíso, todo o tempo sujeitos à vontade do Pai. Nos mundos de Avona, o espírito e as filhas do espírito encontram os arquétipos de mente para todos os seus grupos de inteligências espirituais e materiais, e esse universo central será, em algum momento, o destino dessas criaturas, que um espírito materno do universo origina, em conjunto com um filho criador coligado seu. A criadora materna do universo lembra-se do paraíso e de Avona como o lugar da sua origem e o lar do espírito materno infinito, a morada de presença da personalidade da mente infinita. Desse universo central, também veio a outorga das prerrogativas pessoais de criação que uma ministra divina do universo emprega, como complementares às de um filho criador, no trabalho de criar as criaturas volitivas vivas. E, afinal, já que essas filhas espírito do espírito materno infinito provavelmente não retornarão ao seu lar no paraíso, elas extraem uma grande satisfação, por intermédio do fenômeno de refletividade universal, associado ao Ser Supremo, em Avona, e personalizada em Majestum, no paraíso. Os mortais evolucionários de carreira ascendente. Avona é o lar do modelo de personalidade de todo tipo de mortal e o lar de todas as personalidades supra-humanas, de associação mortal, que não são nativas das criações do tempo. Esses mundos proporcionam estímulo a todos os impulsos humanos na direção da realização dos valores espirituais verdadeiros, nos níveis de realidade os mais elevados concebíveis. Avona é a meta do aprendizado pré-paradisíaco de todos os mortais ascendentes. Ali, os mortais alcançam a deidade do pré-paraíso, o Ser Supremo. Avona representa, para toda criatura de vontade, o portal para alcançar o paraíso e chegar a Deus. O paraíso é o lar, e Avona é a oficina, o local de estudos e lazer e a área de operações dos finalitores. E todo mortal, ciente de Deus, almeja ser um finalitor. O universo central não é apenas o destino estabelecido do homem, mas é também o ponto de partida da carreira eterna dos finalitores, pois eles serão, em algum momento, mandados para fora,
Na aventura não revelada e universal da experiência de explorar a infinitude do Pai Universal, Avona continuará a funcionar com significação absoluta, inquestionavelmente, mesmo nas futuras idades do universo, que poderão testemunhar os peregrinos do espaço intentando alcançar a Deus em níveis suprafinitos. Avona tem a capacidade de servir como um universo de instrução para os seres absolutos. Será provavelmente a escola superior, quando os 7 superuniversos estiverem funcionando como escola intermediária para os graduados das escolas primárias do espaço exterior. E nós nos inclinamos à opinião de que os potenciais da Eterna Avona são realmente ilimitados, de que o universo central tem capacidade eterna para servir como um universo experimental de aperfeiçoamento para todos os tipos de seres criados, passados, presentes e futuros, apresentado por um perfeccionador de sabedoria, incumbido de funcionar como tal, pelos anciães dos dias em Uversa.